de encontro com a LGPD, tá? E falando da Microsoft, pessoal, é muito interessante porque a Microsoft realmente ela tem um portfólio muito grande de segurança. Só falando de segurança, a Microsoft conta com mais de 3.600 funcionários dedicados para segurança. Realmente, se você for ver o behind the scenes, né, atrás das cenas, a gente vê realmente tem um time muito forte. Por exemplo, tem um time de DART, que é um time de detecção e resposta. Realmente, a Microsoft hoje ela detém um portfólio muito extenso e ela consegue abordar praticamente todas as extremidades da infraestrutura. Eu vou desabilitar minha câmera aqui só para a gente ter uma experiência um pouquinho melhor, tá? E eu vou voltar aqui na apresentação. Bom, o primeiro slide que eu deixo aqui é um QR Code para vocês fazerem o scan aí no celular de vocês, para a gente poder fazer algumas interações durante o evento. Caso vocês não tenham um aplicativo de QR Code, vocês podem colocar aí esse link, que daí vocês vão cair lá na tela. Stael, você precisa passar algum tipo de PIN para eles poderem entrar ou eles já vão acessar direto já? Eu vou passar o PIN aqui no chat Tá bom. para eles. O QR Code vai para a página e é só acessar esse PIN que eu acabei de colocar no chat. Se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar aí no chat. Então, eu vou iniciar aqui, pessoal. Bom, quando nós estamos falando de transformação digital, o que seria uma transformação digital? Um pouquinho mais para frente a gente vai entender. Mas quando nós estamos falando num processo de transformação digital, quando estamos falando de segurança, a segurança ela precisa ser simples. Não adianta a gente colocar muita complexidade. A experiência do usuário, ela precisa ser levada em consideração. Se o usuário ele se sente muito, se ele não consegue fazer determinada função, se ele não consegue acessar determinada informação, ele vai tentar acessar isso de alguma outra forma. Então, é importante a gente entregar uma solução simples para o usuário. A segurança ela precisa ser unificada, então não adianta a gente ter diversos controles de segurança. Muitas das vezes esses produtos eles não se conversam. É importante a gente ter uma solução que tenha um contexto fim a fim, né, para a gente poder realmente ter uma informação mais assertiva, se realmente aquilo ali é um ataque ou se é um falso positivo, tá? E realmente a segurança ela precisa estar integrada em qualquer lugar. Então, de novo, não adianta a gente ter vários controles dentro do nosso data center, dentro da nossa matriz, e quando nós estamos falando de uma unidade remota, de um usuário remoto, ou até uma aplicação que nós estamos falando de consumir diretamente na nuvem, a gente não ter os mesmos controles que nós teríamos dentro do nosso data center, dentro da nossa matriz. Uma outra coisa aqui, pessoal, é realmente a gente precisa utilizar já o poder da nuvem, o poder da inteligência da nuvem para conter esses novos ataques. A gente sabe que, né, a indústria do hacker, ela usa esses recursos computacionais para poder gerar esses ataques direcionados, esses ataques mais avançados. Então, não dá mais para contar com ferramentas que não contam, por exemplo, com poder de machine learning, poder de inteligência artificial. Realmente é importante a gente ter uma solução que tenha esse poder. Né? E claro, a segurança ela precisa ser moderna, precisa ser já de próxima geração. Os hackers eles já usam ferramentas de próxima geração para poder roubar alguma informação, poder fazer algum tipo de ataque. Então a gente precisa evoluir junto com o hacker também. E claro, né, pessoal, já trabalhando no modelo de Zero Trust. Então é realmente confiança zero. A gente precisa validar todos aqueles acessos, entender realmente se aquela pessoa que está solicitando aquela informação é aquela pessoa mesmo. Então realmente a gente começa a trabalhar no modelo Zero Trust para poder blindar todas as extremidades da rede. E por que isso, né, pessoal? Por que agora a segurança ela tem que ser olhada com outros olhos? Então, se a gente volta um pouquinho no tempo, a gente vê as empresas sendo atendidas mais ou menos num cenário parecido com esse, né? Então, você tinha lá uma rede corporativa, você tinha praticamente um único perímetro ali, né? Tudo que entra e sai da sua rede você tem visibilidade. Então, né, aqueles usuários que precisavam acessar as informações, eles precisavam ir até a empresa, as aplicações, os serviços eram protegidos ali através desse firewall. Muitas das vezes esse firewall era um firewall de camada 4, né, podendo inspecionar ali o tráfego baseado em IP, porta e protocolo. Mas a gente sabe que as coisas foram evoluindo, aplicações começaram a ficar mais complexas, nós temos agora um alto tráfego criptografado, ataques direcionados, né, o famoso ataque Zero Day. Então, a gente precisou de uma nova abordagem. Então, lá perto de 2007 foi
lançado, né, uma outra abordagem de Firewall, que a gente chama de NGFW, Firewall de próxima geração, onde agora a gente já consegue ter uma visibilidade na camada 7 do modelo OSI, ou seja, consigo fazer bloqueios assim, em cima de aplicações, eu já tenho um IPS para fazer inspeção do tráfego de uma forma mais aprofundada, eu tenho uma sandbox, enfim, eu tenho uma inteligência muito maior e um controle mais granular. Porém, ainda estamos falando de uma única rede corporativa e um único ponto de controle. Só que a gente sabe que esse cenário ele mudou e mudou bastante. Não quero dizer que a rede corporativa não seja um ponto importante que a gente deva proteger. Claro que ainda ainda muitas empresas ainda têm lá o seu data center e as suas aplicações locais. Então, é importante a gente ter esse faro de próxima geração lá na nossa unidade local para fazer essas proteções. Só que olha agora o que a gente tem, né, de mudança. Então, nós temos agora aí uma alta utilização de home office, nós temos dispositivos IoT, nós temos aplicações SaaS, que, né, podem ser consumidas através da internet, serviços em cloud, dispositivos pessoais, clientes, dispositivos móveis. Então, realmente, como eu posso dizer aqui, a superfície de proteção, ou seja, a superfície de ataque, na verdade, ela é muito maior, né? E então a gente precisa estender a nossa superfície de proteção também. Então a gente agora precisa olhar para todas as extremidades. Não dá mais para a gente olhar só para a rede corporativa. E se a gente for comparar o mundo velho com o mundo novo, rapidamente, então os usuários que basicamente eram os meus funcionários, agora eu tenho visitantes, clientes, funcionários, os dispositivos corporativos que basicamente eram os dispositivos gerenciados pela empresa, agora eu tenho dispositivos pessoais, o famoso BIOD, internet das coisas, né? Aquelas aplicações locais, ou seja, que rodam dentro do meu ambiente on-premises, agora eu tenho explosão de aplicações em cloud, né? SaaS, IaaS, plataformas as service, né? Aquelas aplicações monolíticas, ou seja, que rodam em um único sistema, agora eu tenho aplicações mais complexas que exigem comunicação com APIs externas, por exemplo, e eu preciso ter uma checagem nessa comunicação. Será que essa comunicação dessa aplicação com essa API ela é uma comunicação coerente? Será que realmente essa máquina conversando com essa outra máquina, ela deveria estar conversando? Então, realmente, a gente precisa ter uma visibilidade realmente mais aprofundada. E aquelas redes corporativas e firewalls que a gente conseguia atender através de um único perímetro, agora nós temos perímetros diversos. Então, uma resposta reativa que a gente tinha atendia super bem, agora realmente a gente precisa contar com o poder de machine learning, poder de inteligência artificial para poder conter esses ataques mais avançados. Tá? E tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, realmente foram desafios que a transformação digital nos trouxe de forma natural. Porém, a pandemia, né, o Covid-19 realmente ele trouxe outros desafios que a própria saúde não estava esperando e nós da tecnologia também não estávamos esperando. Então, por exemplo, aumento repentino da necessidade de acesso remoto a aplicativos, restrições de escalabilidade VPN. A gente pegou muitos casos de clientes lá em março do ano passado precisando disponibilizar o acesso remoto para os usuários sem uma solução de VPN robusta para poder atender essa alta necessidade, né? Pessoas mal intencionadas explorando temas como Covid-19, vulnerabilidades em VPNs. Então, a gente vê que mesmo num tempo difícil, né, para todos, você ainda vê pessoas mal intencionadas tentando aí se aproveitar da situação. E até aqui eu coloco um gráfico, pessoal, olha que interessante. Ali em fevereiro de 2020, nenhum tipo de ataque sendo, né, relacionado a esse tema. Quando você chega ali no meio de março, você tem um pico de quase 6 milhões de ataque baseado no tema Covid-19. Então, realmente, a gente vê que ainda existem muitas pessoas maus, né, mal no mundo. Então, é realmente importante a gente ter cuidado, né? A gente sabe que a segurança, na verdade, vai além de soluções, realmente é muito mais cultural também, né? A gente, pô, receber um e-mail, tentar checar realmente se aquele e-mail ele é verídico, se realmente ele é um e-mail benigno, enfim. Mas, enfim, pessoal, os desafios eles só aumentam, né?
E aqui eu trouxe para vocês também algumas prioridades do trabalho remoto na pandemia. Não vou ler todos, mas olha que interessante. Melhorar a experiência e a produtividade do usuário final, controles de segurança para proteger o acesso aos aplicativos, né? Eu não vou ler todos aqui, mas eu já adianto para vocês que com a suíte da Microsoft, que é praticamente uma única suíte de licenciamento, que nós estamos falando aí do nosso M365, a gente consegue atender praticamente todas as funcionalidades. Praticamente não, tá, pessoal? Nós atendemos tudo isso que vocês estão vendo na tela e mais algumas outras coisas, porque a gente sabe que o M365, ele, além de entregar funcionalidades de segurança, você tem toda a base ali de produtividade e colaboração, né, do Office 365, enfim. Tá? Um ponto aqui que eu gostaria de destacar, que eu acho super importante, é o ponto 6, que é habilitar o acesso remoto à nuvem e aplicativos locais sem usar VPN, claro, né, pessoal, com segurança. Então, até coloco aqui para vocês uma pergunta. Stael, confirma aí se está tudo certo com as perguntas, com o QR Code aí. E aí eu gostaria de saber de vocês se vocês já conheciam a possibilidade de habilitar o acesso remoto à nuvem e aplicativos locais. Quando eu falo aplicativos locais, pensa, né, pode até ser um file server que você tem lá no seu ambiente on-premise, sem utilizar uma VPN, com segurança, né? Eu gostaria de saber se vocês já conheciam essa possibilidade, tá? Então, introduzindo aqui o nosso tema, pessoal, hoje nós temos bastante coisa para passar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat, eu vou tentar responder de alguma forma. Se não conseguir hoje, eu vou tentar responder posteriormente. É que hoje realmente tem bastante coisa para a gente falar, tá? Então, Microsoft Security. Falando um pouquinho então da suíte da Microsoft, pessoal, é muito interessante porque realmente, como eu falei para vocês, praticamente com um único part number, com uma única licença, você consegue ter uma gama muito ampla de soluções de segurança. Então você consegue ver aí na tela, por exemplo, que a gente consegue substituir até 40 produtos isolados através da nossa solução aqui do Microsoft Security da Microsoft, tá? Existe até um estudo, pessoal, que diz que tem algumas empresas que usam até 80 produtos de segurança distintos, paralelos, que não se conversam, não trocam mensagens, né? Então realmente fica difícil de você ter um contexto fim a fim. E aqui você realmente tem tudo integrado, tudo se comunicando. Então realmente, além de você economizar, por exemplo, 60% aqui com a solução da Microsoft, claro, né, pessoal, a gente comparando, fazendo as devidas comparações. Então, por exemplo, eu tenho uma solução de DLP, eu tenho uma solução de antivírus, eu tenho uma solução de gerenciamento de identidade, eu tenho uma solução de CASB. Se a gente for comparar todas essas soluções, a gente consegue chegar em até 60% de economia utilizando aí a suíte do E5 Security da Microsoft. Tá? A gente consegue ter até 11% de economia utilizando o Azure Sentinel, que hoje é o nosso CIEM nativo em nuvem, né? Além de hoje ele ser um CIEM, ele já é também uma solução de SOAR, onde a gente consegue fazer orquestração de segurança, orquestração e governança de segurança, tá, pessoal? E aqui nós temos simplesmente o Azure Security Center, que é um sistema de gerenciamento de segurança unificado, que basicamente ele consegue entender ali como é que está a sua infraestrutura e consegue te dar algumas adaptações, algumas sugestões de adaptação na sua infraestrutura, tá? E quais produtos de segurança são esses? Então, basicamente, hoje, a Microsoft ela está dividida em 5 pilares, 5 principais pilares de segurança. Então, o primeiro, nós estamos falando aqui do nosso, do nosso gerenciamento de identidade e acesso. Basicamente, estamos falando do nosso Azure AD, tá? Com o nosso Azure AD aqui, então, nós temos toda a parte de single sign-on, ou seja, a gente conseguir ter um login único para todas as aplicações. Habilitar o MFA, né, o famoso múltiplo fator de autenticação, a gente consegue fazer uma autenticação sem senha, é muito interessante, ou seja, o usuário conseguir se logar em determinada aplicação utilizando, por exemplo, um PIN no celular, realmente você consegue ter uma segurança superior. Toda a parte de conditional access, então, como o nome já diz, você ter um acesso baseado em alguma condição, eu vou falar bastante hoje sobre o conditional access. O PIN, pessoal, é uma funcionalidade bem bacana, que é você conseguir gerenciar identidades privilegiadas no seu ambiente. Então, por exemplo, você conseguir fazer relatórios e revisões no seu ambiente para identificar quais são os usuários que possuem
identidades de administrador na minha infraestrutura e eu entender realmente se aquele usuário ele realmente precisa daquela credencial de administrador. Existe um conceito aqui na Microsoft que a gente chama de least privilege, que é tipo o menor privilégio. Então, se a gente consegue dar um privilégio que o usuário consiga fazer aquela tarefa, para que eu vou dar uma role, por exemplo, de security admin para ele? Então, o PIN, ele consegue te dar esse gerenciamento. A gente tem até um negócio bem bacana, que é o Just in Time, onde você consegue estipular o tempo que aquele usuário vai ter com aquela role de administrador no meio ambiente. Isso evita muito problema, tá? Toda a parte de governança de identidade. E claro, né, pessoal, para a gente fazer uma conexão lá com nossa base local, né? Como eu falei para vocês, se vocês têm hoje servidores lá no ambiente on-premises, a gente precisa ter o nosso Active Directory, onde a gente consegue ter aí, através do AD Connect, consegue ter um ambiente híbrido, tá? Indo lá para o lado direito, eu acho que eu não vou falar de todos os pontos, realmente é bastante coisa, mas aqui na parte de proteção contra ameaças, a gente tem um portfólio bem extenso também. Os primeiros itens aqui nós estamos falando basicamente aí do EDR e do EPP, né? Realmente são nomes de mercado, mas se a gente for traduzir aí, é basicamente o antivírus de próxima geração da Microsoft. Eu falo de próxima geração, a gente vai entender um pouquinho melhor, mas realmente ele consegue entregar diversos motores e funcionalidades que um antivírus tradicional não consegue, tá? A gente consegue ter ferramentas de forense, toda a parte de anti-phishing, né? Consegue ter aí proteção para e-mail, a questão de threat intelligence, a gente tem lá o nosso Azure Sentinel com CIEM e SOAR para fazer toda a parte de gerenciamento de logs. A gente tem uma solução muito bacana hoje, que é o Azure Defender para IoT. Então, a gente já consegue identificar quais são os dispositivos, as máquinas e fazer uma segmentação em cima disso. Realmente, aqui o portfólio de Threat Protection é bem extenso. Se a gente vem aqui no meio, aqui, né, pessoal, nós temos o pilar do gerenciamento de dispositivos unificados, né? Então, é basicamente o nosso Intune, onde a gente consegue ter uma governança em cima de dispositivos e de aplicativos. Então, por exemplo, dizer que tal aplicação só poderá ser acessada se caso o dispositivo tiver um Intune instalado, né, e sendo gerenciado pela empresa, por exemplo. Tá? Realmente, então, esse pilar aqui a gente consegue fornecer uma camada de segurança superior. Vindo aqui para o Data Protection, então nós temos aí, como o nome já diz, proteção de dados. Então nós temos várias soluções para a gente poder fazer descoberta de dados, classificação de dados, regras de DLP para que esses dados não vazem de forma alguma, gerenciamento de risco interno. Então a gente entender, por exemplo, quem são os, os usuários dentro da minha empresa que estão tentando vazar alguma informação e a gente conseguir barrar isso antes que aconteça, toda a parte de criptografia de dispositivo, realmente é um portfólio bem extenso, eu vou falar bastante também disso hoje. E aqui, pessoal, da parte de segurança em cloud, então nós temos o nosso CASB, né, que hoje é o nosso Microsoft Cloud App Security, o CWPP para fazer proteção a nível de workloads, ou seja, a gente conseguir fazer proteção em cima de Kubernetes, Docker, em cima de serverless. A gente sabe que são novos conceitos, não tão novos assim, mas realmente não é algo tão antigo e a gente precisa olhar para esses ambientes e também dar as devidas proteções. Então, a Microsoft também tem isso no portfólio para poder suportar esses ambientes. Tá? E todo o gerenciamento aí de postura de segurança, podendo saber, por exemplo, se existe alguma configuração na nuvem que não está de acordo, se não tem alguma certificação que não está sendo atendida. Então, realmente, ele consegue te dar essas informações em tempo real. Então, pessoal, veja que realmente é um portfólio bem extenso, né? Realmente a Microsoft ela consegue atender praticamente todos os pontos de extremidade e realmente a gente precisa olhar com outros olhos para a segurança. E aqui eu já coloco aqui para vocês uma pergunta. Você já conhecia o portfólio de segurança da Microsoft? A Estael vai trocar a pergunta aí no aplicativo para a gente poder depois analisar essas respostas, tudo bem? E olha que bacana, pessoal. Hoje a Microsoft ela é líder em 5 quadrantes mágicos do Gartner, tá? O primeiro quadrante ali no gerenciamento de identidade e acesso. Estamos falando aí do nosso Azure AD, somos líderes de mercado, tá? Acho que deve ser a solução mais utilizada no mundo. Indo para o lado direito aí nós temos o nosso CASB,
né, o nosso Cloud Access Security Broker, no caso da Microsoft, é o Microsoft Cloud App Security, e a gente também é líder de mercado, e nesse caso, com maior nível de execução. Mais para frente eu vou falar um pouquinho melhor o porquê de nós termos esse maior nível de execução, é que realmente nós temos um grande diferencial, que é também inspecionar aplicações on-premises. Mais para frente eu vou falar um pouquinho disso. Também somos líderes na parte de Enterprise Information Archive, então arquivamento de informações. Somos líderes na parte de proteção para endpoint, ou seja, o nosso antivírus de próxima geração. Estamos falando do nosso Microsoft Defender, ok? Também com maior nível de execução. E aqui, ferramenta de gerenciamento de dispositivos móveis, né? Que seriam os nossos MDM aí, que no caso da nossa solução é o Intune. Tá? Então, veja, pessoal, não é o Pedro que está falando, não é a Microsoft que está falando, realmente é o mercado que diz. Hoje nós somos líderes em 5 quadrantes mágicos do Gartner. Tá? Então, iniciando aqui o nosso tema, né, pessoal, como diz um amigo meu, sem mais delongas, iniciando então a jornada Zero Trust, utilizando o conceito da Microsoft. Tá? Então, o primeiro passo que a gente enxerga como assim um grande passo para essa jornada de Zero Trust é realmente você trazer a identidade de acesso para o Azure AD e você tornar essa identidade totalmente segura, tá? Bom, o Azure AD, para quem não conhece, na verdade ele é a evolução do nosso AD, nosso Active Directory, só que, claro, né, pessoal, com toda a capacidade que a nuvem consegue fornecer. Então, ele, na verdade, além de ele ser uma solução de gerenciamento de identidade e acesso, ele acaba sendo um Big Data, porque ele recebe trilhões de sinais diários e ele consegue realmente medir o risco em tempo real, saber se aquele acesso realmente se aquele, por exemplo, se aquela credencial não foi comprometida, enfim, realmente ele consegue ter isso em tempo real, tá? E por que disso, né, pessoal? Então a gente diz que a identidade agora, ela deve ser o novo plano de controle, né? A gente sabe que, por exemplo, um ataque, ele tem um ciclo, né? Realmente aquele ciclo do ataque, e se o hacker ele já tem a credencial de acesso, ou seja, o usuário e senha, ele já passou por algumas partes daquele ciclo. Então, realmente, se a gente conseguir entregar uma segurança a nível de identidade, realmente a gente consegue ter uma segurança superior. E por que disso, né, pessoal? Existe até um estudo publicado em 2020 agora pela Verizon, que diz que mais de 80% dos ataques analisados envolveram algum tipo de comprometimento de credencial de acesso. Então, assim, seja por um ataque de força bruta ou um ataque de phishing, né? Mas no geral a identidade continua sendo o alvo dos atacantes, né? Então, realmente a identidade ela deve ser o ponto de controle, tá? E olha que interessante, a gente migrando aqui, né, a nossa identidade para o nosso Azure AD, a gente já tem um grande passo aqui para o nosso Zero Trust, porque realmente a gente já consegue conectar praticamente todas as nossas aplicações através de um único ponto, né? Então a gente consegue, então, por exemplo, um usuário que vai acessar alguma aplicação, seja lá da casa dele, ou seja de qualquer outro lugar, ele vai bater lá no Azure AD, ele vai fazer a autenticação dele, claro, o Azure AD ele vai entender um pouquinho melhor desse usuário, mais para frente eu vou falar um pouquinho disso. Se caso esse usuário for consumir uma aplicação na nuvem, ele vai bater lá na nuvem, vai para o Office 365, vai para o Salesforce, de forma totalmente autenticada e segura. E se caso esse cliente ele quiser consultar, por exemplo, um file server local, uma aplicação local que você tem lá no seu ambiente on-premise, ele também vai conseguir através do application proxy que nós temos aqui. Então, quando você tem aqui o Azure AD e o AD local, você consegue ter esse sistema híbrido e consegue fornecer um acesso seguro para o usuário, seja em aplicações em cloud, seja aplicações dentro de casa, sem a necessidade de usar uma VPN. Então, lembra que eu perguntei para vocês há uns slides atrás se vocês já conheciam esse recurso? Basicamente, é esse recurso da Microsoft, onde a gente consegue disponibilizar o acesso remoto, seja aplicações dentro de casa ou em cloud, de forma segura, sem VPN. E olha que interessante, pessoal. Como eu falei para vocês, hoje o Azure AD ele é um Big Data, né? Ele realmente recebe trilhões de sinais diários. Na verdade, são mais de 8 trilhões de sinais. E que sinais são esses? Sinais de usuário, né? E ele consegue saber da onde que esse usuário está vindo, sinais de dispositivo, sinais de aplicação, e ele consegue medir o risco em tempo real.
e dizer, por exemplo, se aquele acesso daquele usuário ele deve ser permitido ou ele deve pedir um múltiplo fator de autenticação, ou se eu devo limitar o acesso dele, por exemplo, ou bloquear o acesso porque eu descobri que esse usuário realmente está comprometido. Então, olha, pessoal, que interessante. O nosso primeiro passo para essa jornada de Zero Trust, realmente você já tem um grande ganho, que realmente é fazer essa conexão com o Azure AD e com o seu ambiente local e ter toda essa inteligência já nesse primeiro acesso. Isso aqui, pessoal, olha que legal. Vocês conseguem ter um portal My Apps, quando vocês, né, migram as aplicações para o Azure AD, vocês conseguem ter um portal chamado My Apps, onde vocês conseguem ter um local único para poder acessar as aplicações tanto dentro de casa, quanto as aplicações em cloud, de uma forma totalmente segura e bastante intuitiva, tá? E aí eu até gostaria de perguntar para vocês se vocês já utilizam, né, se a empresa de vocês já utiliza o Azure AD para gerenciamento unificado de identidade e acesso. Gostaria que vocês respondessem para a gente depois analisar essas respostas. Tudo bem? Eu vou só colocar uma água aqui, minha boca já está secando. Desculpa, pessoal, vamos lá. Bom, o segundo passo que a gente vê assim como um grande diferencial, um grande passo também aqui na nossa jornada de Zero Trust, é você agora ter um agente de segurança de acesso à nuvem. Se a gente for traduzir, nós estamos falando do nosso CASB, que é o nosso Cloud Access Security Broker. CASB, na verdade, ele é um conceito de mercado, né? E o CASB da Microsoft é o nosso Microsoft Cloud App Security. Bom, primeiramente eu vou falar o que duas funcionalidades que os CASBs de mercado eles fazem nativamente e, claro, o nosso MCAS também faz. Que é, a primeira coisa, pessoal, é a possibilidade de você se conectar com aplicações SaaS através de API. Então você consegue fazer essa conexão com essas aplicações SaaS, né? Claro, essas aplicações que são sancionadas pela empresa, que são contratadas pela empresa. Então, por exemplo, um Salesforce, um Office 365, um G Suite, um Box, né? Vocês devem saber mais aplicações do que eu aí. Então, você ter a possibilidade de conectar essas aplicações através de uma API e você ter total governança dessas aplicações, entender, por exemplo, quem são os usuários que estão acessando, fazer regras de DLP para que as informações não sejam vazadas lá na minha aplicação SaaS. Enfim, você realmente consegue ter uma governança em cima dessa aplicação. Uma outra coisa que a gente consegue fazer aqui, que também outros casos de mercado faz, é a possibilidade de você fazer um cloud discovery. Então a gente consegue fazer a coleta de logs lá do seu ambiente local, ou seja, lá do seu firewall, lá do seu proxy. Então a gente consegue fazer ou um relatório de snapshot, que é basicamente uma fotografia e a gente vai entender o que está se passando lá na sua rede, ou a gente consegue colocar um coletor na rede e ficar mandando esses logs de forma constante. E aí a gente consegue realmente ter visibilidade de tudo que está se passando lá na rede. O que é interessante aqui, pessoal, é que a Microsoft consegue identificar mais de 17 mil aplicações. Então, quando a gente faz essa conexão, realmente o cliente às vezes até toma um susto, porque é muita coisa que se passa ali. E muitas das vezes, né, aquele famoso Shadow IT, né? Ou seja, é a TI não sabendo o que está se passando. E a gente conseguindo ter essa visibilidade, a gente consegue criar um script de bloqueio e colocar aqui no nosso Firewall, no nosso proxy. Tá? Isso é outra funcionalidade. Só que o grande diferencial aqui do nosso MCAS, pessoal, como nós temos o nosso AD local, então a gente consegue também fazer essa inspeção de tráfego que está indo lá para o meu data center, né, uma aplicação que está indo lá para o meu ambiente local, através do MCAS. Então, eu também consigo fazer a inspeção e colocar segurança em cima disso para acessos que estão lá dentro da minha empresa. Tá? Esse é o grande diferencial aqui do nosso Cloud App Security. E como eu falei para vocês, hoje a Microsoft ela tem um portfólio bem extenso. Então, por conta disso, a gente consegue integrar com várias outras soluções. Então, a gente consegue integrar aqui com o nosso Defender, que é o nosso antivírus. Então, por exemplo, eu só vou permitir o acesso a determinados serviços, determinadas aplicações, se eu perceber que o Defender lá no endpoint do usuário não está indicando que aquele endpoint tem algum tipo de comprometimento,
enfim, se tem algum tipo de alguma coisa maliciosa dentro daquela máquina, ele consegue fazer essa checagem. A gente consegue fazer toda a parte de conditional access, então realmente fazer o acesso condicionado a algumas condições. Eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide. A gente consegue fazer toda a parte de information protection, então a gente consegue entender, né, fazer a descoberta das informações sigilosas que tem dentro da empresa, fazer uma rotulagem, né, realmente colocar as labels nessas informações e não deixar vazar, tudo integrado aqui através do nosso MCAS. Conseguimos também integrar com o nosso Intune, então fazer uma regra do tipo, essa aplicação só pode ser acessada se realmente o dispositivo do usuário for gerenciado pela empresa e tiver lá com o Intune instalado, tá? A gente tem toda uma nuvem de inteligência, né, no Microsoft Intelligence, a gente consegue ter todos uns gráficos ali, então a gente consegue medir o que está se passando fora da minha empresa, né? Existe até um estudo que diz que não adianta você ter uma visibilidade do que está se passando dentro da sua empresa, é importante também saber, né, ter essa inteligência de ameaça do que está se passando fora, justamente para você conter ataques antes do que eles aconteçam, tá? Toda a aplicação, pessoal, que passa pelo nosso MK, ele tem um score, então um score de 0 a 10. Eu vou mostrar para vocês é, a, quais são as características desse score, mas realmente a gente consegue ter uma visibilidade de quais aplicações são boas, quais aplicações não são boas, eu consigo fazer regras de bloqueio. Então realmente, pessoal, o nosso MCAS ele é um CASB único, né? Realmente exclusivamente integrado. E olha que bacana, como eu falei para vocês, o acesso condicional, né? Como que funciona? Então, pensa assim que um usuário ele vai exigir um acesso a uma aplicação, ele vai bater lá no nosso Azure AD, porque essa aplicação ela está sendo protegida através do nosso Azure AD. Então, a primeira coisa que o Azure AD vai entender é saber quem que é esse usuário. Esse usuário ele é um usuário que está autenticado aqui no meu Azure AD, ele está vindo lá do meu ambiente local, ele está vindo com uma credencial de uma outra base, então eu preciso entender quem é esse usuário. É um usuário empregado? Ele é um usuário visitante? Qual que é o papel desse usuário dentro da minha empresa? Ele é administrador? Ele é de marketing, então a gente consegue fazer essa checagem já no primeiro acesso. Consigo entender que dispositivo esse usuário está acessando. Ele está com Android, ele está com Windows, ele está com Mac, ele está com o Defender instalado, né? Eu consigo saber da onde que esse usuário está vindo. Essa informação é muito importante no sentido de, por exemplo, existe um conceito aqui de viagem impossível, por exemplo. Então, o usuário que está logado hoje no Brasil, passa meia hora, ele está tentando se logar lá da China. Alguma coisa está errada. Então, a gente faz o bloqueio já logo de cara. A gente precisa entender da onde que esse usuário está vindo em relação à rede. Se é uma rede corporativa, é uma rede pública. Eu preciso entender se ele tem algum tipo de alguma brecha ali, né? E claro, né, pessoal, eu preciso entender como que esse usuário está sendo autenticado. Se ele está sendo autenticado através de um browser, se ele está vindo através de um aplicativo mesmo no celular. E todas essas informações, todas essas características são jogadas dentro de um motor de risco, né? Como eu falei para vocês, são trilhões de sinais diários que a Microsoft recebe, e ele consegue medir isso em tempo real, né, através de machine learning, e ele consegue aí dar o controle desejado ou não para o usuário. Então, se o usuário, por exemplo, ele é um usuário empregado, mas ele está vindo com um dispositivo BIOD, né, um dispositivo pessoal, eu vou pedir para ele, eu vou limitar o acesso dele, por exemplo. Ou se eu perceber que esse usuário ele está vindo de uma localidade de um IP público, eu até vou liberar o acesso, mas eu vou pedir um múltiplo fator de autenticação, por exemplo. Então, realmente, pessoal, a gente consegue ter essa checagem em tempo real, e o que é mais interessante aqui, que não é baseado somente no primeiro acesso. Como vocês podem ver, é um risco baseado na sessão. Então, mesmo que o usuário já esteja autenticado, se ele estiver fazendo alguma solicitação que seja indevida, a solução vai conseguir identificar isso e vai conseguir fazer os devidos bloqueios, tá bom? E aqui um exemplo, né? Então, um usuário lá que ele está tentando acessar um documento que está dentro de uma aplicação Box, né? Veja, uma aplicação terceira. Então, a gente consegue entender qual que é o papel desse usuário,
qual que é o grupo, da onde que ele está vindo, a última hora que ele logou, e aí aqui tudo certinho, né? Tudo saudável, porém a parte do dispositivo não é um dispositivo gerenciado pela corporação. Então o que que eu vou fazer? Eu vou liberar o acesso, porém somente de leitura. Eu não consigo fazer o download, mas eu consigo visualizar esse arquivo, tá? Bom, a gente vai entrar agora aqui um pouquinho sobre na demonstração do MCAS, tá? Então, deixa eu trocar de tela aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Stael? Oi, pessoal, tem alguém aí comigo? Oi, Opa, tô vendo sua tela dá para sim. ver a tela sim. Então tá bom. Sim, É porque Pedro, eu está ok. tô falando bastante Sim, aqui, está ninguém ok, Pedro. responde. Obrigado, pessoal. Oi, Pedro. Está escutando? Ah, sim. Não, tudo bem, vamos lá. Bom, pessoal, esse aqui é o Microsoft Cloud App Security, tá? Essa aqui é a primeira tela dele. A gente já tem algumas informações super importantes aqui. Então, os alertas com base em severidade. Então, tem o severidade baixa, severidade média, severidade alta, tá? Depois a gente pode dar uma olhadinha nisso aqui. As aplicações descobertas, aqui não está mostrando nada porque é um ambiente de demonstração, mas normalmente mostraria aqui todas as aplicações que foram descobertas nos últimos 30 dias. Isso aqui é uma informação super importante, então, os usuários a serem investigados. Então, notem, eu como administrador aqui, eu estou com um score de investigação 282. Né? Ele até fala aqui que a prioridade de investigação é calculada pelos alertas de usuário e atividade de risco. Então, como eu entro num sistema, deslogo, entro em outro, o sistema me deu aqui uma pontuação de 282. Eu vou abrir aqui, depois a gente vai dar uma olhada aqui. Peraí. A questão aqui dos conectores de aplicativo, então lembra que eu comentei para vocês que a gente consegue conectar aplicações SaaS através de APIs e ter total governança dessas aplicações, mas o que eu gostaria de mostrar agora é a questão da investigação do usuário. Então, se a gente clica aqui, note que aqui nós temos uma pontuação de 282, realmente é uma pontuação bem alta, né? A gente consegue ter toda aqui a timeline, né, de atividades suspeitas, tá? Nós temos aqui algumas informações, né? A última vez que esse usuário foi visto na rede, as contas que ele tem utilizado, as localidades, o e-mail, o telefone, tá? Se, por exemplo, eu identificar que esse usuário aqui, ele é um usuário que está comprometido, eu preciso bloquear ele aqui do meu ambiente, basicamente eu venho aqui, coloco o suspend user, basicamente esse usuário ele vai deslogar, vai tentar logar de novo, não vai conseguir, tá? Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, pessoal, é essa atividade suspeita aqui. Então, olha que interessante que ele me dá. Então, aqui, ele está dando aqui que é uma atividade suspeita, uma atividade administrativa suspeita, que é pior ainda. Ele diz que é usuário administrador, performou mais que 30 atividades administrativas em apenas uma única sessão. E uma informação importante, esse usuário ele é administrador do Office 365, ou seja, o estrago pode ser grande. E o alerta, ele vai de encontro a uma tática do Maitre, né, que seria aqui o escalamento de privilégio, né, pessoal? Então, assim, para quem não conhece o Maitre, eu vou abrir aqui rapidamente. O Maitre ele é um instituto americano, né, onde vamos dizer que os hackers do bem pegou mais ou menos um ciclo de um ataque e destrinchou em várias fases, justamente para a gente tentar entender quais são esses comportamentos e realmente entender se em algum momento na minha rede algum comportamento desse está sendo ativado e realmente eu consegui fazer os devidos bloqueios. Então aqui, por exemplo, nesse alerta que nós pegamos, né, escalação de privilégio, ele bate aqui, ó, numa dessas técnicas aqui do Maitre, tá? Então, realmente, a solução ela consegue ir nesse nível, e aí aqui, por exemplo, um administrador de segurança, ele já poderia fazer algum tipo de ação aqui, tá? O que eu gostaria de mostrar para vocês também, pessoal, é a questão do Cloud Discovery. Então, olha que bacana. Lembra que eu comentei com vocês que uma das possibilidades é a gente coletar os logs lá do ambiente on-premises de vocês,
ou até colocar um coletor para que esses logs sejam constantes. Então, aqui, na verdade, esse relatório aqui é um relatório de snapshot, é como se fosse uma fotografia do meu ambiente. Então, aqui tenho todas as aplicações, os IPs, os usuários, aplicativos por categoria, os níveis, né, de risco, quais são as aplicações que foram descobertas aqui no meu ambiente, quais são os usuários que estão mais acessando, tá? Então, realmente, eu já tenho bastante informação aqui. Se a gente vem aqui na parte de aplicativos descobertos, então a gente já consegue ver todos os aplicativos que foram descobertos aqui dentro da minha rede, né? Ou seja, lá no meu ambiente local. Então, aqui, por exemplo, eu posso ver aqui o score. Lembra que eu comentei? Toda aplicação que passa por aqui, ele dá um score de 0 a 10. Então, por exemplo, o nosso Dynamics da Microsoft, ele tem um score 10 porque ele atende praticamente, se não for todas, é praticamente todas as características aqui. Então, General, qual que é a categoria, quando que foi fundada, qual que são quando que o domínio foi registrado. Talvez aqui são informações um pouco irrelevantes, mas olha aqui na parte de segurança, né? Então nós temos aqui, por exemplo, se suporta protocolo SAML para fazer a parte de single sign-on, se tem alguma política de senha, se tem certificado confiável. Aqui na parte de compliance, pessoal, olha, se atende certificações, por exemplo, 27018, que é uma certificação baseada em informações pessoais, se atende, por exemplo, certificação de RIPA, que é uma certificação baseada na área da saúde. Então, veja, aqui o Dynamics, ele tem uma nota 10, porque realmente ele é uma aplicação que consegue atender todas essas características. E para o meu ambiente de segurança, isso é muito importante. Mas, por exemplo, agora se eu venho aqui em Facebook, né, eu vejo que o Facebook, por exemplo, ele tem um score 6. Por quê? Porque realmente ele não atende várias certificações, pontos de segurança não atende vários, então realmente ele tem um score 6 aqui. O que é interessante aqui, pessoal, que se eu quiser, por exemplo, dar uma tunada nessas informações, eu consigo. Então, por exemplo, eu posso dizer, quando essa aplicação foi fundada, para mim não é importante, para mim é irrelevante. Eu posso colocar, então, sem importância. Mas, por exemplo, posso fazer o contrário. Aqui na parte de compliance, realmente, se eu sou uma instituição de saúde, a RIPA aqui, essa certificação, é uma certificação muito importante. Então, eu posso simplesmente colocar o nível de importância dela muito alto, e a partir do momento que eu salvo, todas aquelas aplicações elas serão recalculadas e você vai ter um score atualizado, tá? Uma outra coisa que a gente consegue fazer aqui que é bem interessante, pessoal, então a gente consegue, por exemplo, filtrar, né, as aplicações com risco 2, por exemplo, né, realmente aqui são aplicações muitas vezes que não devem ser acessadas pela empresa, e a gente pode fazer, por exemplo, selecionar todas essas aplicações. Eu posso vir aqui agora e colocar aqui essas aplicações como não sancionadas, ou seja, o sistema vai entender agora que essas aplicações elas devem ser bloqueadas, não devem ser acessadas, tá? E aí, se eu quiser, por exemplo, gerar um script de bloqueio, né? Eu posso vir aqui, coloco o firewall que eu utilizo, então, por exemplo, Palo Alto, gero esse script de bloqueio e posso jogar esse script lá no meu firewall da Palo Alto para fazer os devidos bloqueios. Claro que se o seu firewall for um firewall de próxima geração, é possível que ele tenha visibilidade dessas aplicações também, mas é, é difícil, tá? Porque realmente aqui são aplicações, a gama de aplicações aqui é muito grande. Se a gente vê aqui, por exemplo, no catálogo de aplicações da Microsoft, a gente consegue ver que são 17.216 aplicações. Esses dias eu resolvi procurar aqui o ICQ, né? Acho que vocês devem conhecer o ICQ, e não é que o bendito ICQ estava aqui, pessoal. Então, realmente, a visibilidade aqui de aplicações é muito grande, tá? Uma outra coisa que a gente consegue fazer com o nosso Cloud App Security, que é muito bacana, é a questão aqui, ó, na parte de configurações. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no meu Defender e simplesmente agora, claro que eu primeiro preciso fazer uma integração, né, com o meu Defender. Então, hoje eu não tenho uma licença do Defender para mostrar para vocês. Rapidamente falando do Defender, pessoal, o Defender é a solução de endpoint da Microsoft, que seria o nosso antivírus aqui.
Então, aqui na tela do Defender, eu consigo basicamente enviar, né? Eu clico aqui para habilitar. A partir daqui, ele vai começar a mandar os sinais dos meus endpoints para o Cloud App Security, então eu consigo ter essa integração. Então, eu consigo até ter um relatório, por exemplo, aqui no meu Cloud App Security agora, a nível de máquina, né? Dos meus Windows 10, por exemplo. E eu consigo fazer já regras em cima a nível de máquina, tá? Mas realmente a gente consegue fazer esses bloqueios já a nível de endpoint, integrando com o Defender aqui. Então, realmente, pessoal, é uma solução muito bacana que você consegue fazer essas integrações e consegue fazer as devidas proteções em praticamente todas as extremidades, tá? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para mostrar para o Defender aqui. E outras coisas que a gente consegue fazer aqui, né, pessoal, realmente é as políticas. Então, por exemplo, eu consigo dizer que eu consigo criar uma política aqui e dizer aqui que todas as aplicações que não tenham a certificação ISO 27001 ou RIPA, que essas aplicações, a partir do momento que forem identificadas aqui, já devem ser bloqueadas. Então, eu consigo fazer esse tipo de política. Eu consigo fazer uma política também no sentido de, se eu identificar que um usuário está tentando fazer um download, um upload de uma alta massa de dados, eu já bloqueio de cara, já nem pergunto, eu já vou bloquear, porque isso não é um comportamento normal, tá? Então, realmente é uma solução muito poderosa e, se for o caso, a gente pode falar no detalhe posteriormente, tá, pessoal? Esse era o Microsoft Cloud App Security, ok? Então, assim, a última mensagem que eu quero deixar dele aqui, pessoal, que realmente é muita informação. Ele é uma solução que consegue proteger tantas aplicações da Microsoft como qualquer outra aplicação dentro de casa e na nuvem. Tudo bem? Bom, o terceiro passo aqui para a nossa jornada de Zero Trust é agora você fazer uma proteção dos dados que estão na sua nuvem ou no seu ambiente local ou até na máquina do usuário. Eu gosto de deixar essa mensagem aqui, né, do Satya, que é o CEO da Microsoft, que eu acho que é muito bacana e faz muito sentido, que é o seguinte: nós devemos construir confiança diretamente na nossa tecnologia. Nós devemos infundir tecnologia com proteções para privacidade, transparência e segurança. Ou seja, é exatamente isso que ele faz com a solução dele. Com a suíte do Microsoft 365, né, você consegue ter toda a gama de soluções de produtividade e colaboração e com segurança já nativamente, né, dentro dessa solução. Então, realmente, é uma mensagem muito bacana e faz muito sentido. Então, vou falar um pouquinho agora do Microsoft Information Protection. O que é o Microsoft Information Protection? Muita gente pergunta, o Microsoft Information Protection é a evolução do Azure Information Protection? Na verdade, o Microsoft Information Protection ele é uma junção de algumas soluções. O Azure Information Protection, o Windows Information Protection faz parte dessas soluções, né? Então, o que ele consegue fazer? Ele é uma solução que consegue proteger de forma abrangente todos os dados da sua empresa, né, os dados confidenciais. Então, você consegue fazer, por exemplo, claro que primeiro você precisa fazer uma política dizendo quais são os dados que são sigilosos, que são críticos dentro da minha empresa, por exemplo, dados pessoais, documentos que contêm um cartão de crédito, enfim, a gente consegue criar várias informações sensíveis para que a solução comece a fazer essa descoberta e entender quais são esses arquivos que tem na minha solução que contém informações sensíveis. A partir daí que a gente consegue descobrir, automaticamente a gente vai classificar essas informações, né? A gente vai conseguir colocar um rótulo ali, então dizer, por exemplo, essa informação é uma informação altamente confidencial e não deve ser acessada. A gente consegue proteger essa informação, então a gente consegue criptografar uma informação sensível e só a pessoa que faz parte de um determinado grupo vai poder acessar aquela informação. E claro, né, pessoal, a gente consegue fazer todo o monitoramento disso. Então, consigo entender quais são os arquivos que são sigilosos dentro da minha empresa, quais são os arquivos que estão suscetíveis a vazamento, enfim, eu consigo realmente ter toda essa monitoria. E através da onde? Como eu falei para vocês, através de qualquer elemento, seja um dispositivo, né, um computador, seja um aplicativo, um Office 365, um Box da vida, seja em serviços em nuvem, né, lá na sua infraestrutura em cloud, ou pode ser na Azure, pode ser na AWS, enfim, ou até mesmo no seu ambiente local
no seu ambiente on-premises, que daí nós estaríamos utilizando o Azure Information Protection para fazer isso, tá? Então, realmente aqui é uma solução de proteção de dados, onde a gente consegue entender quais são essas informações sigilosas e realmente botar proteção em cima disso. Pessoal, isso para LGPD realmente é uma mão na roda, porque realmente a gente consegue fazer diversas regras e consegue fazer toda essa governança dessas informações, tá? Então, aqui um exemplo, né? Então, por exemplo, um usuário, ele faz um upload de um arquivo, né, lá na nossa infraestrutura, que tem alguma informação sensível. Automaticamente, aquela informação ela vai ser classificada e ela vai ser colocada uma label, né, já vai colocar as proteções que a gente configurou. E se caso um usuário, pode até ser esse mesmo usuário que fez o upload do arquivo, se ele tentar por exemplo, vazar essa informação, tentar compartilhar com uma pessoa que não faz parte daquele grupo, ou tentar compartilhar com uma pessoa que está fora da organização, simplesmente ele não vai conseguir. A gente brinca aqui que o arquivo, nesse caso, ele viaja com a proteção. O arquivo ele até pode sair da sua caixa, mas quando a pessoa do outro lado for tentar abrir esse arquivo, ele não vai conseguir se ele não tiver as credenciais de acesso. Tá? E realmente a gente consegue fazer toda a parte de monitoramento desses alertas e fazer as devidas mitigações, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho, então, do Microsoft Information Protection, um pouquinho na prática, fazer um pouco na demonstração dele aqui. Pessoal, o Microsoft Information Protection aqui na demonstração, eu vou utilizar aqui uma demonstração um pouco mais guiada, porque senão a gente vai demandar muito tempo aqui, porque começa a clicar num lugar, clica no outro e começa a pensar muito. Então, para a gente poder ser mais ágil, a gente vai seguir com essa demonstração guiada, tudo bem? Então, aqui nós estamos no nosso portal do Microsoft 365 Compliance, tá? Esse aqui é o portal onde a gente vai conseguir fazer a classificação dos dados, a descoberta dos dados e fazer as devidas políticas, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma informação sensível. Porque o que acontece? A gente pega aqui na classificação de dados, dentro do compliance da Microsoft, a gente já tem várias classificações que já foram configuradas pela própria Microsoft. Como vocês podem ver, quem publicou aqui é o Microsoft Corporation. Então, por exemplo, no caso do Brasil, CPF, cartão de crédito, carteira de motorista, né? No caso aqui de outros países, nós temos também esses dados, né? Então, por exemplo, passaporte japonês, carteira de motorista alemão, né? Mas no meu caso aqui, eu quero ir um pouco mais além. Eu gostaria de realmente criar uma informação sensível, né? Então, eu vou aqui criar essa informação, tá? O nome dessa informação sensível vai ser projeto Basos. Aqui eu posso colocar uma descrição referente a essa informação, tá? Aqui eu vou adicionar um elemento para que a solução consiga dar um match, né, quando ela encontrar essa informação. Então, no caso aqui, eu posso colocar palavras-chave, posso colocar expressões regulares, ou posso colocar dicionário de palavras, que daí eu estou falando de uma possibilidade de colocar um número de palavras muito maior. Então, por exemplo, eu quero bloquear documentos que fale de política, por exemplo. A gente sabe que política são vários termos, né? Então, a gente vai utilizar o dicionário de palavras. No meu caso aqui, eu vou utilizar palavras-chave. Tudo bem? Então, vou colocar aqui quais são essas palavras-chave. Projeto Basos, Proje Basos, The Basos Project, tá? Vou dar aqui ele faz um review, né, do que eu configurei e vou finalizar aqui a minha configuração. Então, nesse momento, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu configurei uma nova informação sensível, baseado nesse nome Projeto Basos. Tudo bem? Ele vai pedir aqui para eu fazer um teste, não quero testar. E agora o que eu vou fazer? Aqui ele fala só para a gente ver que já está criado aqui o projeto Basos e quem publicou foi a própria empresa que eu trabalho, no caso a Contoso aqui. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Quando eu faço essa criação dessa informação sensível, agora eu preciso ir lá na parte de proteção dessas informações e adicionar uma label.
Então, eu posso vir aqui, por exemplo, nessa label que já foi criada anteriormente, é uma label de altamente confidencial, e eu vou adicionar uma sublabel, né? Essa sublabel vai ser basicamente a minha informação sensível que eu configurei. Aqui na parte de criptografia, então, a partir do momento que eu coloco aplicar, ele já vai criptografar todas essas informações, esses documentos que estão com essas informações sensíveis, e se caso alguém que estiver fora do grupo, por exemplo, que eu estou colocando aqui, né, eu posso colocar aqui um grupo, então no meu caso aqui é um grupo Projeto Basos, tá? Então se caso alguém que não faz parte desse grupo tentar acessar essa informação, simplesmente não vai conseguir, porque essa informação ela está criptografada. Posso adicionar aqui uma marca d'água, né? Então posso colocar aqui uma marca d'água, um texto para poder deixar mais explícito, né, que esse documento ele é um documento altamente confidencial. Então, no caso aqui, eu vou colocar uma informação projeto Basos, fonte 25, na cor vermelha e diagonal, tá? Vou salvar. Aqui eu posso colocar aqui os grupos, né, que vão acessar, os grupos e site, no caso aqui seria o site do SharePoint. E aqui eu vou fazer uma política de auto-labeling, ou seja, a partir do momento que a solução identificar, ela já vai poder fazer isso de forma automática, tá? E aí aqui embaixo, pessoal, aqui eu vou adicionar o nosso Sensitive Infotype, né? Vou adicionar aqui, no meu caso aqui eu adicionei cartão de crédito e vou adicionar também o projeto Basos que eu configurei lá atrás como informação sensível. Vou colocar qualquer um desses matches, então se a solução encontrar algum match de projeto Basos ou de cartão de crédito, ela vai fazer essa rotulagem. E aqui no caso é a acurácia, né? Então se a solução encontrar até 60% dessa informação, ela vai rotular, e no cartão de crédito até 85% de acurácia. No caso aqui eu vou recomendar que essa informação seja... vou recomendar, na verdade, que o usuário faça essa rotulagem, tá? E aí eu posso pôr uma informação. Então, no caso aqui, eu quero que essa informação, ela pertence ao projeto base e eu quero que ela faça a rotulagem de acordo. Claro que se eu quisesse fazer isso de forma automática, eu poderia, mas no meu caso aqui, eu quero somente recomendar isso. E aí eu vou lá e crio essa label, tá? Bom, pessoal, o que eu gostaria de mostrar para vocês era isso, era essa configuração. E agora eu vou vir aqui no meu ambiente, que eu já fiz essa configuração de uma forma anterior, né? Então, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é o meu ambiente de classificação de dados, tá? Igualzinho ali como vocês viram. No meu caso aqui, eu já criei uma infotype chamada Projeto Zero Trust, tá? Então, se a gente vem aqui, ó, já criei essa Sensitive Infotype aqui, tá? E aí, o que que eu vou fazer aqui? Então, por exemplo, nós estamos aqui na página do Office, né? Eu estou aqui na página do Office, estou logado aqui com o administrador e vou abrir um documento aqui qualquer. Pense que esse documento ele já poderia ser um documento existente, ou poderia ser um documento novo. No meu caso aqui, é um documento novo, vou começar a fazer um projeto aqui de Zero Trust, né? Estou aqui escrevendo, né, todo o meu documento e tudo mais, e a solução está trabalhando em background. Então, notem que eu já coloquei aqui projeto Zero Trust, que é uma informação sensível. Então, o que vai acontecer? A solução ela vai identificar que esse documento aqui ela contém uma informação sensível, então notem que ele já baixou aqui, então ele está dando uma dica, né? A sua organização recomenda que você troque essa informação sensível para altamente confidencial / projeto Zero Trust. E ainda coloca uma informação que eu configurei lá atrás. Essa informação pertence ao projeto Zero Trust e deve ser rotulado como High Confidential. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Change Now, né? Realmente é uma informação sigilosa, e vou continuar trabalhando. Então, notem aqui embaixo, pessoal, no rodapé, que agora esse documento ele já está com essa label de altamente confidencial projeto Zero Trust. Vou salvar esse documento, projeto Zero Trust 2021, versão 2, por exemplo, ok?
E aí eu vou voltar aqui, vou vir aqui no meu OneDrive, né? Para quem conhece o Office 365 sabe que quando a gente salva ali um documento, ele vem aqui para os nossos arquivos recentes, né? Então esse documento ele está aqui, né? Ó, acabei de colocar ele aqui. E aí eu vou fazer o que aqui, pessoal? Eu quero compartilhar esse documento com alguma pessoa. Então eu posso vir aqui e colocar aqui pessoas dentro da minha empresa, né? Vou aplicar aqui, por exemplo, para o Isaiah. E vou colocar também a Adele, tá? E vou encaminhar esse documento. Só que agora eu lembrei que eu falei, putz, na verdade eu não podia mandar para a Adele. Na verdade, a Adele ela não faz parte desse grupo de Zero Trust. Ela não deveria receber esse documento. Só que como a gente já configurou as configurações de política, então a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Então aqui nós estamos na página do Isaiah. O Isaiah, ele é uma pessoa que faz parte desse grupo, ou seja, ele tem autorização para ler documentos que contenham informações Zero Trust. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, no meu OneDrive, aqui nos arquivos compartilhados comigo. Então, notem que realmente, ó, compartilhado pelo administrador, projeto Zero Trust 2021, versão 2, é o arquivo que eu acabei de criar e compartilhei com ele. E eu vou aqui abrir esse arquivo. Então, veja que o Isaiah, como ele faz parte do grupo, ele conseguiu abrir o documento tranquilamente. Existe até uma política de DLP que eu também criei e ele já aparece aqui. Atenção, esse documento contém informações sensíveis, que foi uma mensagem de uma regra de DLP que eu criei. Então, também esse usuário ele não consegue mandar esse documento para pessoas externas da empresa, tá? Então, realmente aqui o Isaiah ele conseguiu fazer, né? Até aqui, pessoal, olha que interessante. Como essa regra de DLP, eu coloquei que arquivos que contenham informação de Zero Trust não podem ser vazados para pessoas externas, eu nem consigo habilitar o link aqui, ó, que seria qualquer pessoa que tenha um link. Eu não consigo ativar isso aqui, tá? Então, realmente, o Isaiah conseguiu habilitar aqui bem tranquilo. Agora a gente vai lá na página da Adele, né? Então, a Adele, a mesma coisa, vai lá no OneDrive, vai vir aqui nos arquivos compartilhados. Ela também recebeu esse arquivo, como eu falei para vocês, o arquivo ele vai, né, ele sai da caixa, né, se eu mandar por e-mail, por exemplo, ele vai sair da minha caixa, só que ele vai com segurança, ele viaja com segurança esse arquivo. Então, por exemplo, a Adele vai tentar abrir agora e basicamente vai mostrar que ela não tem permissão para abrir esse arquivo, né? Até eu aqui, pessoal, se caso eu como administrador aqui, ó, se eu quiser baixar esse arquivo aqui, ó, se eu vier aqui e fazer um download dele, se eu abrir esse arquivo aqui agora, eu vou conseguir abrir ele porque eu já configurei na minha máquina a conta do admin aqui para ele visualizar. Mas se caso eu recebesse esse arquivo e minha máquina não tivesse configurado, realmente eu não ia conseguir, tá? Mas agora ele vai deixar abrir porque eu já configurei aqui a conta dentro da minha máquina. Então, notem, veio aqui o projeto Zero Trust, High Confidential, né? Realmente é um documento confidencial e não pode ser vazado, tá, pessoal? Esse era o Microsoft Information Protection, tá? De novo, se vocês quiserem, a gente pode falar depois no detalhe com um pouco mais de calma. Realmente é muito conteúdo aqui. Voltando para a nossa apresentação, que ainda não acabou, pessoal, nós temos aqui o nosso quarto passo da nossa jornada de Zero Trust. Vou dar mais um gole de água. Bom, qual que seria o quarto passo? Agora nós vamos fazer a proteção dos dispositivos finais. A gente sabe que com essa pandemia, né, a gente teve que aí se reinventar, né? Todos os usuários agora trabalhando de casa, não digo todos, mas praticamente muita gente aí trabalhando de casa. Então é importante a gente ter uma solução que consiga fazer o controle do que o usuário está fazendo lá na casa dele, né? Ou independente do lugar que esse usuário esteja. Então o Microsoft Defender, pessoal, realmente é uma solução que consegue fazer esses controles. O Defender para quem não conhece, ele é a atualização do Defender ATP. Então, talvez vocês já ouviram falar aí do Microsoft Defender ATP. O Defender Endpoint é a evolução dele, na verdade foi só uma troca de nome. E esse Defender,
ele acabou sendo... ele trocou de nome em outras soluções também, só para vocês saberem, tá, pessoal? Por exemplo, o Azure ATP, ele agora se chama Microsoft Defender for Identity. O Microsoft Defender ATP agora é o Defender Endpoint, então realmente houve algumas alterações de nome, tá? Então o Defender Endpoint, a gente pode chamar que ele é o antivírus de próxima geração da Microsoft, porque realmente ele tem vários outros motores de risco diferente do antivírus tradicional, que basicamente trabalha com assinatura. Então, primeiramente, aqui ele tem toda a parte de gerenciamento de ameaça e vulnerabilidade. Então, ele consegue saber, por exemplo, se o dispositivo final, a máquina do usuário, tem algum tipo de vulnerabilidade no sistema operacional e ele consegue fazer as correções necessárias. A gente tem toda a parte de redução de superfície de ataque, então a gente consegue fazer regras de blacklist, regras de bloqueio de URL, já a nível de endpoint, toda a proteção de próxima geração, né, realmente a gente conseguir ter aí uma visibilidade não só baseada em assinatura, mas também ataques direcionados, ataques polimórficos. A gente sabe que tem muitos ataques, por exemplo, ataques de exploit, ataques baseados em memória, a nível de memória. Então, realmente, um antivírus de tradicional, ele não vai conseguir conter esses ataques. Né? Toda a parte de detecção e resposta, então o nosso Defender aqui, ele está conectado a uma nuvem de inteligência, então você consegue ter toda essa parte de detecção e resposta, tá? E claro, né, pessoal, como nós estamos conectados com essa nuvem de inteligência, a gente consegue aproveitar essa inteligência dos engenheiros da Microsoft que trabalham ali, né, todo santo dia para poder encontrar esses novos ataques, esses novos ransomwares, malwares, enfim. Então, realmente, a gente está, além de a gente estar protegido a nível de endpoint, mesmo que seja offline, que a gente tem os nossos motores de risco para proteger a nível offline, mas se estamos online, realmente a proteção é muito maior. Né? Algumas informações aqui embaixo, então, o Defender ele já é nativo para o Windows 10, não quero dizer que quem tem o Windows 10 tem o Defender, ele já é nativo, então se você tiver uma licença do Defender, você consegue simplesmente ativar o Defender lá no Windows 10 sem a necessidade de fazer algum tipo de instalação, ele já é praticamente embedded, né? O Defender aqui, ele consegue entregar uma coleta aprofundada de dados e você consegue ter até 6 meses de storage para que os hunters, né, da empresa de vocês consigam fazer as devidas análises. O Defender, uma informação importante, ele não é suportado somente para Windows, ele suporta também macOS, iOS. Há um tempo atrás estava em beta para Linux, acho que já está também liberado para Linux, então realmente o Defender ele consegue ter essa proteção agnóstica ao sistema operacional, tá? Bom, não vou falar de todas as funcionalidades aqui, porque realmente é bastante coisa. E como eu falei para vocês lá atrás, o Defender nosso, ele ganhou aí, ele é líder hoje, né, no quadrante mágico do Gartner, com o maior nível de execução, né, e realmente aqui é o tanto de coisa que a gente consegue ter. Então, toda a parte de anti-malware, seja baseada em arquivo ou aquele famoso fireless, né, controle de aplicativos a nível de endpoint, questão de sandbox. Então, a gente, por exemplo, a gente não conhece aquela assinatura, não conhece aquele tráfego, vamos mandar para uma sandbox e entender se aquele arquivo ele contém algum comportamento malicioso. Toda a parte de monitoramento de comportamento, pessoal, então isso é muito interessante, ele consegue fazer um baseline, consegue entender o comportamento do usuário e criar um baseline e dizer, olha, esse aqui é um comportamento normal do usuário. Qualquer coisa diferente disso aqui, eu vou levantar uma bandeira, vou bloquear o acesso de alguma forma, vou colocar ele em quarentena. Então, ele consegue fazer a nível de comportamento. Toda a parte de DLP, né, você consegue fazer regras ali para que a informação a nível de endpoint não seja vazada. Mitigação a nível de exploit. Você conseguir fazer criptografia de disco. Você consegue ter um firewall a nível de endpoint também, fazer criação de regras de firewall e de IPS e gerenciamento de vulnerabilidades, né? Então ele consegue entender se tem algum tipo de vulnerabilidade ali e fazer as devidas correções. E como eu falei para vocês, né, pessoal, o Defender ele tem vários motores, né? Diferente de um antivírus tradicional. Então ele consegue ter os motores em cloud e dentro do client mesmo, quando ele está offline.
Então, toda a parte de análise de metadados com base em machine learning, você tem toda a parte de classificação de arquivos, reputação baseado em machine learning, baseado em heurística, monitoramento de rede. Realmente uma solução muito completa, tá? Realmente muita gente me pergunta, tá, mas o Defender que você está falando é o mesmo Windows Defender que eu tenho na minha máquina? Não. Esse Defender ele é uma solução totalmente repaginada e atualizada, com várias outras funcionalidades que o Windows Defender tradicional não tem, tá, pessoal? Então, essa é a mensagem que fica aqui. E finalizando aqui, pessoal, conectando todos esses pontos. Tá? Eu sei que eu já passei um pouco do meu horário, então rapidamente aqui eu quero mostrar para vocês então como seria uma arquitetura de referência utilizando o conceito Zero Trust da Microsoft. Então, como eu falei para vocês, a gente consegue fazer já no primeiro acesso, a gente já consegue medir o risco do dispositivo e do usuário. Então, esse usuário que vai bater lá no Azure AD, a gente consegue identificar se ele tem uma credencial que foi comprometida de alguma forma. O Azure AD, ele consegue medir aí várias bases, ele monitora inclusive a Deep Web, a Dark Web, então ele consegue saber, por exemplo, credenciais que foram vazadas. Então, já nesse primeiro acesso, ele já vai conseguir medir mais ou menos o risco desse primeiro login. Né? A gente consegue fazer uma configuração de múltiplo fator de autenticação já para todas as aplicações, independente do acesso, eu já coloco um múltiplo fator de autenticação ou baseado em algum risco. Né? Então, o usuário está acessando de uma localidade que eu não conheço, eu exijo um múltiplo fator de autenticação. Lembrando, pessoal, que múltiplo fator de autenticação baseado em SMS não é dos muito seguros, tá? A gente recomenda utilizar o Microsoft Authentication para fazer isso, tá? Realmente são informações criptografadas, então a recomendação não é utilizar MFA baseado em SMS. Claro que muitas empresas utilizam, realmente é a solução que acaba sendo mais barata e mais simples de implementar, mas não é a solução mais segura, tá? A gente consegue fazer uma checagem a nível de endpoint. Então, por exemplo, se é um dispositivo que está em compliance pela empresa, se ele tem um MDM instalado, seja um Intune ou seja um MDM de mercado, se esse dispositivo está com algum risco, né, para que eu consiga identificar ali, por exemplo, através do meu Defender, entender realmente se ele tem algum nível de ameaça, se esse dispositivo ele é gerenciado pela minha base local ou não, e todas essas informações, todas essas condições serão jogadas dentro do meu Conditional Access, né, para ele poder fazer essa política em tempo real. Se caso a solução identificar, por exemplo, que aquela credencial foi vazada, eu posso pedir para o meu usuário trocar essa senha através do meu Self-Service Password Reset, por exemplo. Né? E a partir do momento que a solução conseguiu identificar qual que é o risco desse usuário, quem que é esse usuário, de onde que ele está vindo, aí sim eu vou poder dar o acesso conforme essas condições. Então, por exemplo, o usuário está acessando uma aplicação lá no meu ambiente on-premise, uma aplicação legada, eu preciso que ele tenha um dispositivo gerenciado pela empresa, senão ele não vai conseguir acessar pelo Android dele, por exemplo. Mas lá no meu bem ele acessar com o Android, mas só a nível de leitura, ele não vai conseguir fazer um download daquele arquivo. Enfim, pessoal, era realmente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Peço desculpa se eu acabei passando rápido por algum tema, é que realmente tinha muita informação, depois a gente pode conversar no detalhe, tá? E fica aqui o meu obrigado com segurança. Stael, agora a gente vai para o nosso quiz, né? Quiz time. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Pessoal, desculpa, eu não... Está conseguindo me escutar, Pedro? Estou escutando. Pessoal, acho que deve ter algumas perguntas aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha, posso responder até no privado, posso chamar cada um de vocês para a gente conversar um pouquinho melhor, mas realmente agora eu não vou conseguir responder, tudo bem? Stael, vamos conseguir fazer o quiz agora? Vamos dar sequência no quiz e eu te passo em seguida as perguntas e os contatos para a gente dar atenção a todos que tiveram dúvidas. Claro, com certeza. Pode ser? Sim, com certeza. Então, eu vou colocar mais uma vez aqui no chat o link e também o PIN para se alguém deslogou ou para quem não logou também.
Já estamos conectados com o início do quiz, onde temos ali apresentando as premiações, onde será, em primeiro lugar, uma caixa de som JBL, segundo lugar, um smartwatch da Xiaomi e terceiro lugar, um fone de ouvido Bluetooth. Desejo boa sorte a todos. Vamos iniciar, Pedro? Pode iniciar. Eu só quero explicar aqui, pessoal, que realmente eu não consegui parar para ver pergunta, porque realmente a apresentação é muito extensa, muita informação para passar para vocês. Então, peço desculpas, mas a gente não vai deixar vocês com essa dúvida aí. A gente vai responder posteriormente ao evento, tudo bem? Pode seguir aí, tá? Perfeito. Vou compartilhar aqui a minha tela, até para vocês acompanharem também, mas já podem fazer o login. Está ok na tela, Pedro? O pessoal já está se inscrevendo rapidamente. Isso aí. Até, Pedro, te deixo aqui, deixo à vontade para no decorrer das perguntas, se quiseres fazer algum comentário, Tá bom, dar alguma dica, pode ficar à vontade. perfeito. Vamos esperar o pessoal entrar aí, que acho que ainda falta alguns. Mais dinhos. Vamos iniciar o quiz. Primeira pergunta. A melhor parte do evento, né, Estel? O pessoal fica ansioso, né? Pessoal, Estel, pode voltar de novo? A gente consegue retomar para eu poder rapidamente fa falar das perguntas ou não? Consegue resetar o quiz? Eu consigo resetar não, senão a gente reseta o PIN, mas eu consigo dar um pause nessa pergunta após a resposta deles, pode ser? Ah, pode dar um. Pode. Agora Bom, pode agora já falar, foi, eu né? não toco para frente. Tu queria fazer um Não, eu ia comentário comentar antes, mas sobre agora. ela Mas deixa assim mesmo. especificamente? Queres comentar sobre as próximas? Posso tocar? Pode ser, nas próximas eu falo rapidamente ali. Vamos ver se vai Tá, dar tempo. então vamos ver. 5 acertaram. 5 acertaram, legal. Vamos ver quem foram os. Olha, Madeira e Milton. Germano, Milton e Rangel foram mais rápidos, hein? Isso aí. Vamos para a próxima pergunta. Acho que não vai nem dar tempo de eu falar. O que devemos considerar. Ixi, peraí. Ah, tá. Pô, passou. Ah, Estael, será que a gente não consegue zerar esse quiz? Eu peço desculpa aí, que eu acho que o pessoal não tá fazendo. Até me falou aqui que ficou com dúvida se respondi ou não. Vamos resetar ou não? Pensar celular se. Vamos. Então vamos resetar então para o Vamos pessoal. resetar. Pessoal, eu não vou falar nada. Desculpem, eu vou pedir para vocês lerem realmente. É porque é muito rápido. Aí eu pensei que ia dar tempo de explicar um pouco a pergunta, mas acho que é melhor vocês lerem e responderem já. Tudo bem? Desculpa Tá novamente. certo. Estou resetando. Eu acredito que vou conseguir manter o PIN. Vamos ver. Então vamos lá. Iniciar o quiz. Primeira pergunta. Olha, esse pessoal prestou atenção. Muito bom. Diego, Karine, Milton. Vamos para a próxima. Lembrando, pessoal, que
a forma que vocês respondem, se for mais rápido, conta também, tá? Não é só a pergunta correta, mas também a velocidade da resposta. Exatamente. Ótimo, o pessoal tá fera, hein? Vamos para a próxima, terceira pergunta. Deu uma empatada ali, tiveram umas dúvidas. Diego, Madeira e Daniel. Próxima. Tem pegadinha, Pedro? Está acirrado ali, hein? Vamos para a próxima. Essa é difícil. Olha, pegadinha essa. Tem mais quantas? Essa é a última? Temos, acho que mais duas, Pedro. São 7? Não, acho que é. Esse pessoal foi bem. Essa é a que eu mais gosto. Porque todas estão certas. Muito bom. E agora? Colocadas. Karine, Diogo. Guilherme e Diogo em primeiro lugar. Parabéns, parabéns. Agradecemos muito a participação de vocês, o engajamento. E entrarei em contato com Diogo, Guilherme e Karine em seguida para ter o endereço de vocês, para enviar o presente de vocês no quiz. E, mais uma vez, Pedro, se quiser finalizar, agradecer. E entraremos em contato também para responder todas as dúvidas, certo, Pedro? Com certeza. Agradeço a presença de todos. Realmente foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Peço desculpas se caso eu passei rápido em algum tema, a gente pode falar no detalhe se for o caso. E todas as perguntas serão respondidas aí. A gente pode até responder, se for o caso, para todas as pessoas que participaram do evento, tá, Estel, se for o caso. Ou a gente responde um para um, mas a gente vê a melhor forma. Mas realmente a gente vai responder tudo que foi colocado aqui para não ficar nenhuma dúvida, tá, pessoal? Realmente agradeço aí a presença de todos. Caso vocês quiserem conversar depois no detalhe sobre algum projeto, a gente pode conversar. E é isso, agradeço realmente
E bom trabalho a todos aí. Muito obrigada, pessoal. Bom dia.